Ó, estamos começando a entrevista com vocês, Kel. Kel, primeiramente, muito obrigado por aceitar a entrevista. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigada de verdade, é uma honra estar aqui. Obrigado, cara. Eu ontem, eu normalmente antes de convidar a pessoa, eu dou uma lurcada. Eu já tinha dado uma lurcada, só que ontem eu realmente tirei pra ver uma live inteira tua. Ah, é? E a Que bom, porque foi curtinha. E a senhorita é uma fofa. Ah, Com o obrigada. teu chat. É uma fofa. Ela faz Obrigada. vozes. É uma coisa querida. Eu adorei a voz de caipira. Só queria dizer isso. Ah, imagina! Não, obrigada. Kel, a gente... Normalmente eu começo sempre falando o nome da pessoa. O teu é bem tranquilo, porque basicamente tá no teu nome e também tá no teu Twitch, que é Raquel Pena, né? Isso, bem tranquilo, bem fácil. É bem tranquilo. Nunca tivesses um apelido, nunca tivesse dificuldade de escolher um nick e nada assim. Foi direto. Raquel, é Kel, é isso aí. Na verdade eu comecei meu canal como Kel Pena. E aí eu só mudei pra Kel recentemente. Consegui mudar. Ah, tu conseguiu mudar pelo sistema da Twitch. Entendi. Que legal. Mas tu começou a fazer live bem recentemente, faz 1 ano e pouco. Foi em 2019, mais precisamente. Acho que a tua primeira live, pelo menos no Twitch Tracker, tá? No fevereiro de 2019. Isso. Tá? Tu ficou 1 hora ao vivo e tu teve 10 views e 7 follows. Pois é, 3 incrível. pessoas não curtiram muito. Como é que foi esse início? Como é que foi a tua iniciativa de fazer isso? Que jogo tu jogou? Tu ficou nervosa? Fiquei muito nervosa. Foi um início bem trabalhado, assim. Eu mudei meu quarto inteiro de disposição, coloquei uma mesa no meio. Eu tava sentada na minha estante, mas eu achei, mas a minha estante... O melhor vista do meu quarto é a minha estante aqui em cima, que tem todos os meus bonequinhos, tudo muito bonitinho. Então vou botar uma mesa aqui, vou virar pra cá, vou fazer um layout bonito. Então assim, eu mudei meu quarto inteiro pra poder fazer a primeira live da melhor forma possível. E já cheguei assim, joguei The Sims, que é meu jogo favorito assim da minha vida. E chamei todos os meus amigos pra ver. Falei pra todo mundo, vem assistir. Não falei pra minha família, não falei pra minha mãe. Quer dizer, falei mais ou menos, assim, expliquei mais ou menos o que eu tava fazendo, porque eu tava mudando o meu quarto inteiro, trazendo o móvel da sala, trazendo luminária da sala. O que tá acontecendo aqui? Mas eu só falei pros meus amigos, assim, aí eles vieram me assistir. Foi muito legal, foi ótimo. Eu fiquei muito nervosa, assim. Eu tava até vendo um clipe dessa live, da primeira live. Nossa, tava terrível, assim. Minha câmera 7 FPS, o jogo todo travado. Mas, assim, estava feliz lá. Muito legal, foi ótimo. Eu fiquei nervosa, mas deu tudo certo. Foi já o The Sims 4? Foi. Direto. Tu já jogava o The Sims antes, de forma constante? The Sims em si é uma franquia gigante, tem 20 anos. Sim. E eu jogo há 20 anos The Sims, desde The Sims 1, sem nenhuma expansão, assim. Então, assim, é uma longa história de vida com The Sims. E eu já jogava, assim, muito. A Kel é a prova de que todo jogo, não importa qual seja, tem o seu jogador hardcore. Todo jogo. Não é? Sim, Sim, com certeza. Mas a gente já entra no papo do The Sims, que eu acho que The Sims nessa entrevista vai ter muitas outras ramificações. Mas vamos voltar a falar do início. E tu passou alguns meses não, né? Foi fevereiro até abril, mais ou menos, fazendo a live para 10 pessoas, pros teus amigos. Isso. Esse início, tu teve Tu já pensava que isso podia ser sério? Tu já olhava pra Twitch? Ou tu realmente estava se divertindo?
Eu tava me divertindo de forma totalmente despretensiosa. Eu tava ali porque eu tava realmente gostando muito de compartilhar esse meu momento de lazer ali com o chat, com a galera. Por mais que às vezes aparecessem uns trolls, mas a maioria era. É sempre, né? Mas a maioria era muito fofinha, meus amigos estavam ali sempre, então eu amava, assim, zero pretensão de virar minha carreira ou qualquer coisa. Mas em abril aconteceu um negócio, né? Alguma coisa aconteceu em abril, né? Em abril de 2019, dá uma explosão nos teus gráficos. O que aconteceu em abril de 2019? Então, eu mudei de jogo, comecei a jogar GTA. Comecei a jogar RP de GTA num servidor que tava bombado na época. E não tinha muitas meninas jogando. E aí eu acho que pode ser uma boa janela para as pessoas me conhecerem. Daí eu fui atrás, entrei no servidor, comecei a jogar, me diverti muito e foi realmente uma janela. Foi uma janela porque foi assim, números surreais, que eu não tava acreditando, assim, todo dia eram centenas de pessoas novas. Centenas de pessoas. Eu fui de 100 follows a 10 mil follows, assim, não sei, em 2, 3 semanas. Chegou a não fazer me live lembro. pra 1000 pessoas nessa época e tu só tinha alguns meses de live. Exatamente. 2 meses de live. Tipo, e tu te assustou com isso? Porque, tipo, normalmente as pessoas levam um tempo pra acostumar com a ideia de que um dia podem ser grandes e criam uma certa maturidade no processo. Pra ti deve ter sido muito difícil, porque nem sempre a gente tem a cabeça certa pra sustentar isso, né? Porque 2, 3 meses de live a gente tá aprendendo a lidar com bot ainda, a gente tá aprendendo a lidar com moderador. E aí eu não sabia não sabia nada, não sabia Better TV, não sabia nada. Como é que foi pra isso? Foi loucura? Tu teve muitos problemas? Não tive problema, mas foi difícil lidar com o pós-boom. Porque muita gente me conheceu por causa do GTA e gostava de me acompanhar, porque eu tava ali com a galera gigantesca e tal. Então, quando todo mundo foi parando de jogar, inclusive eu, o gráfico foi assim, né? E aí só ficou realmente quem gostava muito de mim. Mas, e aí foi um pouco esquisito lidar com isso, porque às vezes era o chat nessa época era tipo... Rolando, e de repente era uma coisa um pouco mais 1 para 1, outro ritmo, outra coisa, assim. Foram fases diferentes, mas hoje em dia também já tô em outra vibe, assim, é um amadurecimento, assim, realmente. Na época isso te atingiu, assim, psicologicamente? A tua autoestima foi atingida com essa queda que veio depois? Como é que tu lidou com isso? Sim e não. Sim, porque a gente fica meio, caraca, eu achei uma coisa, ou me iludi com uma coisa, e ao mesmo tempo não, porque eu tinha noção de que era muito fora da curva, assim. Eu peguei a parceria, tipo, com 2 meses. 2 meses de live. Então, assim, eu sabia que isso... Na própria reunião com a Twitch, na primeira vez de reunião, eu sabia que era uma coisa, assim, surreal. Porque as pessoas que estavam entrando comigo naquele mês estavam há anos tentando, ou muito mais tempo do que eu, e não há 2 meses. E eu lembro do staff da Twitch ter falado: você é, assim... 1 em 1 milhão, porque não é assim geralmente que acontece. E é bom tu ter reconhecido que é difícil pra gente, streamer, quando a gente tem uma queda, reconhecer que a culpa não é nossa, né? Que é muito difícil distanciar, né? A perda de viewers da gente mesmo. Sim, então... porque é o nosso trabalho. Porque a gente tá numa posição que a gente faz tudo, né? Então se alguém não gosta ou se alguém vai embora, a gente se sente pessoalmente... Exatamente. Foi culpado, muito legal E é muito legal tão cedo tu ter tido esse amadurecimento de perceber de... Olha, o público é volúvel. E é isso, sabe? Isso não tá no nosso controle, sabe? Não tá... É muito legal. Mas depois, tu saiu do RP?
Tu Sim. e voltou ao The Sims depois? Ou tu fez alguma outra empreitada? Que eu tô vendo que outros jogos vieram aqui, teve... Eu joguei vários jogos já. Eu joguei muita coisa. Depois do RP, eu não voltei direto pro The Sims. Eu fui me aventurando, assim, pra descobrir se eu queria realmente ser uma streamer de variedades ou não, ou se eu queria me aprofundar em alguma coisa. Mas eu não consegui gostar de nada, não me apaixonei por nenhum jogo e eu... Foi mais recentemente, assim, que eu voltei a jogar The Sims e agora eu tô muito apaixonada de novo, muito viciada de novo em The Sims. E acho que agora sim, acho que eu tô seguindo um caminho que conversa mais comigo aqui dentro do coração, sabe? Podemos dizer que conversa mais com a arquiteta, Raquel? Sim, com certeza, exatamente. Me conta essa Assim, história aí. As duas coisas estão... Tá, quando a gente conversou mais cedo, tu falou que, nossa, essa história da arquiteta e do The Sims é grande. Pois Me conta essa história. Pois é, porque as duas coisas estão muito interligadas e é muito curioso a forma que elas vão se misturando. Eu comecei a jogar The Sims muito novinha, desde o início, né? Então essa coisa de sempre gostar de construir no jogo sempre foi muito presente. E desde cedo as pessoas falavam, caramba, você é diferente, assim, você constrói muito bem. E eu ficava meio, nada a ver. Só que as coisas foram evoluindo, o jogo foi mudando, eu fui gostando, e aí na hora de escolher o que eu ia fazer, eu fiquei, cara, eu não tenho nem dúvida, eu vou fazer arquitetura. Na verdade eu tive um pouco de dúvida, porque eu cheguei a tentar fazer engenharia, não gostei. E aí eu falei, não, eu vou seguir meu coração, eu vou fazer arquitetura. Isso foi antes das lives? Antes, muito antes. E aí dentro de arquitetura, meu coração ainda me chamava pro game, né, pra área de jogos. E eu comecei a fazer pesquisa relacionada a jogos, fui pesquisadora do laboratório lá da faculdade. Comecei a desenvolver um jogo com arquitetura, com as duas coisas misturadas. E aí depois que eu resolvi não seguir a carreira de arquiteta, a carreira de arquiteta entrou no jogo de novo. Assim, as duas coisas são super misturadas, assim, o tempo inteiro. Então, eu comecei a fazer arquitetura por causa de The Sims, aí agora eu tô jogando The Sims porque eu fiz arquitetura. É louco isso, porque eu digo até, já falei aqui nas lives e nos vídeos que eu faço, que o streamer pequeno, ele precisa encontrar aonde ele tem propriedade, né? O que ele pode ter reconhecimento por saber muito, né? O que ele ensinaria. E eu sempre ressalto isso. Assim, ó, pega o que tu sabe e coloca isso dentro do teu conteúdo, né? Sim, exatamente. E tu meio que fez isso naturalmente, tá ligado? Tu chegou e brincou com esse lance de arquitetura e de gostar de The Sims e foi indo e eu posso atestar, eu olhei a live ontem dela e a casa que ela estava fazendo na live que eu assisti é incrível. Obrigada. É muito bonita a casa. Eu gosto de fazer as coisas com muita paciência, assim, tranquilidade, então é meio que assim, como se eu estivesse esculpindo alguma coisa, com toda a paciência do mundo vou fazendo cada detalhezinho e sai, assim, nasce uma casa. Mas falando disso, assim, tu te preocupa com o teu conteúdo? Tu já teve alguma insegurança em relação a ele? Tu entende exatamente da onde vem o teu conteúdo, o que atrai as pessoas pro teu trabalho? Já tive dificuldade quanto a isso. Eu sempre entendi o streamer como uma posição de entretenimento. Uma pessoa que tá ali pra fornecer entretenimento. Não importa o jogo, não importa o papo. O papel principal dele é estar ali divertindo a galera, divertindo o chat, divertindo as pessoas com que ele tá jogando, enfim. Só que eu nunca encontrei meu nicho, assim, antes. Me divertia muito fazendo as outras coisas, mas realmente, na hora que eu consegui entender que
essas minhas duas paixões juntas, canalizadas para uma única coisa, criou uma força dentro de mim, uma comunicação com o chat, ou com o meu canal, com o meu conteúdo mesmo, muito mais forte do que anteriormente. Tu notou... Então... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Tu notou uma evolução do jeito que tu falava, do início pra agora, do teu nível de comunicadora, né? Tu notou uma evolução? Sem dúvida. Tu trabalhou nisso ao longo do tempo? Sem dúvida nenhuma. No início era até muito curioso. Agora não tanto porque a gente tá em pandemia, então a gente tá em quarentena, todo mundo em casa, etc. Mas era muito curioso no início perceber, porque eu sempre fui meio tímida, muito na minha, muito tranquila. Mas quando eu comecei a fazer stream e saía com amigos, sei lá, amigos que eu sempre saía, só que eu não tinha muita interação. E eu vi que eu tava falando pra caramba, tava puxando papo, tava falando sobre um monte de coisa, dando minha opinião, mas sem ser invasiva, sem ser chata, sei lá. As pessoas, caramba, você tá diferente. Aí verdade, eu tô perdendo um pouco a timidez. Tá me ajudando nisso. Ganhando habilidade social, né? Exatamente. Porque a gente treina isso a cada live que a gente faz. É um treino. Exato. Exato. Muito maneiro, cara. É muito maneiro. É muito legal. E nesse 1 ano e meio, teve momentos difíceis, dificuldades que tu teve que transpor nesse tempo? Nem sempre, às vezes, principalmente dificuldades com família, financeiramente. Tua família gosta? Porque eu vi que Mamãe Kel participa das lives. Como é que ela é isso? É linda. Mas ela começou a acompanhar recentemente. Não, ela não acompanhava antes, não. Mas a minha família sempre me deu muito apoio, né? No início ela não sabia muito bem o que era. Na verdade, ela nunca nem tinha visto live até pouco tempo. Mas ela via que tava me fazendo bem, que eu tava me divertindo muito. Que eu tava mais realizada do que como arquiteta, do que antes trabalhando em projeto. O projeto é muito estressante, né? Quando você faz um projeto de arquitetura, é muita cobrança, muita responsabilidade em cima de você, então é sempre muito estressante. E a stream, apesar de ser muita responsabilidade e às vezes ser estressante, é muito diferente, assim, você tá literalmente se divertindo e fazendo amigos. Então, assim, ela via o quanto me fazia bem e sempre me apoiou, minha família como um todo. Então, dificuldade nesse sentido, não. Muito pelo contrário. Cara. Que maneiro, velho. Que maneiro. Tu pegou... Tipo, tu passou um período grande de tempo, mas eu vi que tu tem um gapzinho de 1 mês. Tenho, foi quando eu fui viajar. Eu viajei com a minha mãe. Fui ver meu irmão. Te prejudicou. Fui ver meu irmão que mora fora. Esses períodos de férias, né? Que a gente sabe que todo trabalho a gente tira férias, enfim. O streamer normalmente pensa que ele nunca pode tirar nenhuma férias. Porque isso interfere, né? Isso é a maior cilada. A maior cilada é o streamer se colocar ali nessa cobrança, né? Isso, de estar ali talvez todo dia. Às vezes as pessoas esquecem da importância de você tirar um tempo pra você mesmo, da importância de você ver aquilo que era seu hobby também como um hobby e não só como um trabalho, de você tirar um tempo pra você jogar sozinho, sem estar em live, porque é uma outra experiência. Exato. Então, é muito importante tirar esse tempo pra descansar, pra tirar férias, pra viajar, ou pra ficar com a família no final de semana. Às vezes as pessoas esquecem, principalmente no início da carreira, mas é uma diferença muito grande quando você cuida também do seu psicológico, cuida da sua família, dos seus relacionamentos sociais, enfim. É muito, muito, muito importante mesmo. No início eu fazia live segunda, quarta e sexta, que nem você. Segunda, quarta e sexta. E aí quando eu comecei com o RP, que bombou, estourou, eu fazia live todo dia. De segunda a domingo. Todo dia, 10, 12 horas. E assim, fiquei esgotadíssima. Sim. Foi muito... Mais que a gente esteja se divertindo,
muito cansativo. É diferente, E aí, é diferente. Tu falar o tempo todo, porque tu, querendo ou não, se divertindo ou não, a gente fala em momentos que a gente não falaria normalmente. exato. E a gente precisa ficar constantemente se comunicando. Sim. Já rolou comigo lives de 5 horas de Just Chatting, que eu faço só Just Chatting pra ajudar streamers, que eu saí exausto. Mas Sim, exausto, foram 5 horas só. E eu imagino gente que faz 12. Pois Tu é. fazia esses tempos? Fazia. Nessa época de RP eu fazia. Uau, E era deve ter sido... todo dia eu fazia isso. Era muito cansativo. É porque E não aí é ruim só pra cabeça, é ruim pro corpo, né? Exato, Pois é. E aí foi assim que... Foi meio que na porrada que eu fui aprendendo as coisas. Que era importante também descansar, que era importante ter um tempinho pra mim, enfim. Mas essas férias tiveram impacto no teu público? Tiveram e não tiveram, porque nessa época eu já tava com um público bem baixinho, eu não tava fazendo tanta live, eu não tava muito bem, assim, eu não tava me encontrando, então foi até bom eu tirar um tempinho pra fazer outras coisas, ficar com a minha família, e aí quando eu voltei, eu me senti melhor, mas foi mais recentemente que eu me senti bem melhor mesmo. E o que aconteceu mais recentemente que fez tu se sentir melhor? Porque eu vi que ele tava baixo e aí agora tu voltou a ter um crescimento. O que aconteceu? Eu não sei, acho que talvez eu tô melhor psicologicamente, acho que eu terminei um relacionamento e aí eu voltei pra casa da minha mãe, então tô sendo mimadinha pela minha mãe. É muito bom. É muito bom ficar com a família. Tem essas coisas que a gente sente falta e a gente não repara que sente falta, né? Então, dá pra ver o quão bem eu fiquei e quão mais bem-humorada, bem disposta eu fiquei e mais aberta a pensar e ter novas estratégias e tal. E foi quando eu comecei a jogar um pouco mais de The Sims e voltei a me apaixonar pelo game e desenvolver esse lado que eu não tava enxergando. E nesses últimos tempos, nesses últimos meses, mesmo com o boom lá do início, tu não teve tantos views quanto nesses últimos tempos, nesses picos. Tu foi pra front page algumas vezes, né? Isso. A gente já falou aqui em entrevistas várias vezes sobre a front page e sobre os efeitos da front page e como lidar com a cabeça nesses momentos, porque é diferente, né? Não tem tanta interação na front page, tu tem um view lá em cima. Algumas pessoas me disseram que tem sim, que as pessoas veem e é maior o chat, mas como é que foi pra ti essas 3 front pages que tu passou? É uma loucura, né? São 1 ou 2 horas, às vezes, de milhares de pessoas, muita gente nova, e aí eu peço para as pessoas que já me acompanham para responderem as perguntas que normalmente fazem. Eu crio alguns comandos exatamente para isso. Um comando tipo, alguém pergunta, você é de onde? Aí já tem um comando falando sobre mim. Sim. Ou o que eu tô fazendo, o que eu tô jogando. Já tem um comando para as pessoas que me assistem normalmente poderem responder para eu poder focar na gameplay. Então, é um momento diferente. Tem um momento que tem muita gente nova, mas que também é uma janela, né, de oportunidades. Então, cada front page são centenas de follows, milhares de views. Não sei, acho que são tipo 60, 70 mil views por hora, assim, é uma coisa muito, muito louca. É muito, muito surreal. Demais. Eles te avisam com antecedência, né? Você marca, você propõe um programa, né? Uma coisa diferente. Ou não, às vezes você só pede uma coisa mais normal, mas eu gosto de propor coisas diferentes. Nessas 2 vezes que eu fui... Nessas 3 vezes que eu fui pra front page, 2 delas eu tava jogando The Sims Multiplayer, que é uma coisa bem... Uau! O quê? Eu não sabia que existia. Assim? Até agora. Pois é, exatamente. É uma coisa que as pessoas... Como assim?
E essa última foi o primeiro episódio que eu fiz redecorando a casa de verdade das pessoas que mandam a planta da casa delas pra mim. Sério? Eu recrio no The Sims e eu redecoro tudo do jeitinho que ela pede e do jeitinho que eu acho que combina mais. Derrubo parede, subo parede, enfim. Que maneiro! Que maneiro! Porra, que pena que eu perdi, eu queria ver isso, cara. Pô, sério, é muito maneiro. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube? Vai pro YouTube em algum momento. Que bom que tu falou do YouTube. Porque tu tem... tem uma cobrança que, assistindo as tuas lives, que eu vejo o teu chat fazer muito pra ti. E o vídeo do YouTube? Tem. Tu tá com um projeto de começar um canal, né? Exatamente. Eu comecei só na Twitch, sem pretensão, como eu falei, né? E sempre protelei um pouquinho o YouTube, porque eu gosto muito de estar ao vivo, eu gosto muito da interação com o chat. Eu acho, assim, que não tem nada igual a essa experiência de você estar ali trocando com a galera ao vivo mesmo. E o YouTube, ele não te dá isso, né? Ele te dá, às vezes, muito troll, às vezes, sei lá, você passa muito tempo editando e aí vem alguém dar dislike. É uma coisa que eu ainda tenho que, sei lá, me preparar, sabe? Não é uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu não sei. Ainda tô meio reservada, mas vou começar porque eu acho importante também você estrategicamente se espalhar pelas outras redes, isso, né? Exatamente. A gente sabe que é necessário a gente estar em rede social, né? E tu pensa isso, não só o YouTube, que tu já tá planejando, mas tu tem uma estratégia de rede social pro Instagram, pro Twitter, ou pra alguma rede social? Porque eu vi que tu tem um Pinterest, né? Tenho, tenho um Pinterest. Para as coisas do The Sims, né? Isso mesmo. Querendo ou não, tu tem uma estratégia de rede social pro Pinterest, né? Sim, Mas fora isso... Não, fora isso eu não tenho nenhuma estratégia, assim, vou fazer isso, vou programar isso, vou fazer foto desse jeito, vou postar stories desse aqui. Não tenho muito, não. É uma coisa um pouco mais natural. Talvez eu até devesse ser um pouco mais profissional nisso, não deixar tão a naturalidade, mas eu não tenho nenhuma estratégia fora da Twitch, não, nem fora do YouTube. Sim, e falando do teu chat, que ele te cobrou muito, agora o pessoal encheu o meu chat de capa quando a gente começou a falar do teu YouTube. Então. Por falar do teu chat, fala um pouquinho dele. Se esse chat, como é que ele é? Tipo, porque a gente sempre fala do chat como se fosse uma pessoa, tá? Sim. Como é que é essa pessoa? Todo mundo é muito amorzinho, em primeiro lugar. A gente faz muita questão de ter um chat saudável, assim. Eu vejo muitos streamers com medo de usar o ban, de medo de usar o TO. Eu falo que, pros meus jogadores, não tenha medo. Se vier um troll a estragar a vibe do chat, não tenha medo de usar o TO. Porque é muito importante, assim, a saúde do chat. Eu gosto muito que todo mundo seja muito carinhoso, muito respeitoso, muito bonzinho, muito amorzinho, mas também eles são bem zoeiros. Eles estão vistam capa e é o tempo todo me zoando ou não acreditando no que eu falo. Eu também não sou muito cumpridora de horários, então, assim, o tempo todo me zoando, mas nunca sendo desrespeitoso, nunca sendo nada fora da realidade amorzinho que é o chat. Tirando o YouTube, como é que a Raquel se vê daqui a uns anos? Ela pensa, tem planos pra Twitch, de crescer, de fazer outras coisas? Tenho um sonho de ser embaixadora do The Sims aqui no Brasil. Deve ser... Se isso acontecer, gente, sonho vai ser... maneiro, velho. Que sonho maneiro. Vai ser muito legal. Vou trabalhar pra isso. É muito difícil. Tem alguns, mas são gigantescos. Então, é uma meta que eu tenho. Cara, que maneiro.
que maneiro. Ô, Raquel, obrigado. Tá? Muito obrigado pela entrevista, ela foi ótima. Eu que agradeço. Gente, não deixem de seguir o Stalkerman, quem tá aqui por mim, não deixem de seguir ele, que as entrevistas dele são muito legais, ele é muito fofinho, mó respeitoso, sempre muito bem-humorado, então... Obrigado. Eu que agradeço, porque eu costumo convidar muita gente, sabe? E... pessoas costumam fazer que nem tu fez, de me tratar com um carinho imenso, inclusive quando a gente quando tu aceitou o convite, eu não consegui falar contigo porque tu tava em live, e eu queria publicar pro meu público um material promocional, e eu falei, putz, será que ela vai se importar de eu usar uma foto do Instagram dela? Daí fui no Instagram, peguei uma foto e fiquei super receoso, disse assim, putz, de repente não é essa foto. Aí, lá depois tu só respondeu, já pegou, né? E eu curtiu e ela curtiu. Não, imagina, que isso, nada a ver. Não tenho o menor problema com essas coisas. E vocês, sério, gente, eu vi algumas entrevistas com amigas minhas, tipo... ele sempre é assim, então não deixem de segui-lo, ele é muito legal. Obrigado. Qual é a tua agenda? Minha agenda. Lives de segunda a sexta, sem capa, chat. Live de segunda a sexta, às vezes no final de semana. Eu costumo avisar no Discord, mas de segunda a sexta à noite. Não vou dar um horário porque eu não costumo cumprir. Não cumpro nada de horário, então só lá. Agora é o recado pra vocês que estão assistindo isso no YouTube. E se vocês estão conhecendo a Kel, estão achando ela super fofa e querem ver ela fazendo voz de caipira na live dela, vocês já sabem a agenda, e o link dela tá na descrição aqui embaixo. Pode vir, gente. Pode vir que é sucesso. Ela faz voz de robô também. Né? Eu adorei, cara, eu adorei. Obrigado, Kel. Olha, ela botou... Nossa! Obrigado, Kel. Obrigado. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.